Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Emerson. Bem, na aula passada nós estudamos espaço vetorial. Agora a gente vai estudar uma definição interessante para a gente durante o curso. Frequentemente acontece de eu querer analisar se determinado subconjunto de um espaço vetorial é ele próprio um espaço vetorial. Então, isso nos leva ao conceito de subespaço vetorial. Subespaço vetorial é exatamente o que o nome sugere. É um subconjunto não vazio de um espaço vetorial que, com as mesmas operações, ou seja, eu posso definir um subconjunto e dar novas operações para ele. Eu não vou fazer isso. É um subconjunto que, com as mesmas operações do espaço vetorial original, é ele próprio também um espaço vetorial. Ok? Como é que eu reconheço um espaço vetorial, um subespaço vetorial? Eu tenho que olhar essas três propriedades. Zero, o vetor nulo, está naquele subconjunto? Sim, ótimo. Se eu der dois elementos, a soma deles estará naquele subconjunto? Ótimo. Se eu der um número e um elemento, o produto deles, ou desse número, claro, eu estou pegando agora nos reais, porque eu falei que tudo que a gente vai estudar daqui para frente refere-se a espaços vetoriais reais, mas entendo que eu podia fazer isso em qualquer corpo. Então, se eu multiplicar um número por um vetor, eu continuo dentro do subespaço W. Se essas três propriedades valerem simultaneamente, então sim, eu tenho um subespaço vetorial. Bem, um subespaço vetorial trivial é aquele que só contém o zero. Zero está lá. Se eu pegar dois vetores aqui, só tem um vetor zero. Então, pegar dois significa pegar zero com zero. Eu somo, continua zero, continua. Se eu multiplicar qualquer número pelo vetor nulo, é o vetor nulo? Sim. Então, o vetor nulo sozinho forma um subespaço vetorial. E claro, o conjunto todo, essas três propriedades valem por conta das propriedades que a gente viu do espaço vetorial. Então, o conjunto todo é um subespaço vetorial de si mesmo. Esses dois subespaços são chamados de triviais. Bem, nós vamos mostrar no vídeo separado que os seguintes subconjuntos são espaços vetoriais, são subespaços vetoriais. O conjunto dos vetores em R2, que a primeira e segunda coordenada são iguais, essencialmente a reta. Isso forma um subespaço vetorial. O que é que eu vou precisar fazer para demonstrar isso? Se eu pegar dois elementos desse conjunto W1, por exemplo, o vetor 2, 2 e o vetor 3, 3 são elementos desse conjunto W1. A soma deles vai estar em W1. A soma de 2, 2 com 3, 3 vai ser o vetor 5, 5. 5, 5 tem as primeira e segunda coordenada iguais? Sim, tem. Então, é um elemento aqui dentro. Se eu multiplicar o vetor 2, 2 pelo número 8, eu vou obter 16, 16. É um elemento aqui de dentro de W1? É. Então, e 0, 0 é um elemento de W1? Claro, 0 igual a 0. Portanto, W1 forma um subespaço vetorial. Eu não preciso olhar em W1 associatividade, comutatividade, etc., uma vez que essas três propriedades de subespaço estão valendo. E é um subespaço de R2 que eu já sei que é um espaço vetorial. Do mesmo jeito, se eu pegar o conjunto x e y de tal maneira que x menos 4y é zero. Por exemplo, o vetor 1 não está aqui dentro. O vetor 1 não está em W2, porque se eu pegar 1 menos 4 vezes 1 vai dar menos 3, que não é zero. Por outro lado, o vetor com a primeira coordenada x igual a 1 e a segunda coordenada y igual a 1 quarto está aqui dentro, porque se eu pegar 1 menos 4 vezes 1 quarto vai dar o número zero. Bem, por outro lado, W3, que é o conjunto dos vetores em R2, de tal maneira que a subtração deles dá um número 1, não é um subespaço. Por quê? Trivialmente não é, porque zero, para ser subespaço, zero tem que estar, o vetor nulo tem que estar dentro de W. E claro que o vetor nulo não está em W3, porque se eu pegar x e y igual a zero, a subtração deles dá zero, que é diferente do número 1. Portanto, não é um subespaço vetorial. Bem, o que é que a gente pode dizer sobre W4, que é o conjunto dos vetores de tal maneira que x menos y é zero e x mais 3y também é zero? É um sistema. O que é que eu posso dizer sobre W4? É ou não é espaço vetorial? Esse exercício a gente vai resolver em um vídeo anexo a esse.
Também vamos resolver esses exercícios associados a R3. Vamos mostrar aqui o 1, que é o conjunto dos vetores de 3 coordenadas, de tal maneira que as duas últimas são nulas. O 2, conjunto de vetores em 3 coordenadas, de tal maneira que a primeira coordenada é nula e por aí vai. Todos esses U's aqui, de 1 a 1, 5, são todos espaços vetoriais. Subespaços vetoriais, no caso, o primeiro exemplo de R2, o segundo exemplo de R3. E no próximo vídeo a gente vai estudar dois tipos particulares de subespaços vetoriais, dois exemplos particulares de subespaços vetoriais que existem em qualquer espaço vetorial, não necessariamente Rn, como foram esses exemplos, e que vão ser bastante úteis para a gente. Por esse vídeo é isso, até a próxima.